Colossenses, capítulo 3, 12 a 17. A palavra de Deus diz assim: Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, e ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus, com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos orar pedindo por iluminação. Santíssimo Deus, nosso Pai, ainda em tua presença, queremos te pedir de modo especial neste momento pela iluminação do teu Santo Espírito, para que assim possamos compreender essas verdades eternas. Teu Santo Espírito que inspirou homens como o apóstolo Paulo a escrever o livro em discussão, o qual lemos, nós pedimos que ele também, teu Santo Espírito, ó Pai, venha iluminar agora a nossa mente para a compreensão, para que essas verdades sejam aplicadas ao nosso coração e que possamos ser transformados por ela. Essa, Senhor, é a nossa oração e a fazemos no nome de teu Filho Jesus. Amém. Meus irmãos, hoje pela manhã, ou se não, alguns ontem à noite, vocês abriram o guarda-roupa e pensaram: o que eu vou usar? O que eu vou vestir para ir ao culto? E, dependendo da pessoa, isso foi algo rápido. Em 30 segundos, você foi, pegou, vestiu. Outros foram 3, 4 peças de roupa para ver se ficava ok. Independente se foi rápido ou não, todos tinham o mesmo objetivo: estarem vestidos adequadamente para o momento. Quando você sai de um evento, quando você sai para qualquer lugar, você vai se vestir adequadamente para aquele evento, para aquele lugar. A questão é, nós nos preocupamos com a roupa que vestimos. Ninguém vai sair de qualquer jeito. A pergunta que fica e as roupas que não podem ser vistas ao olho nu? Como nós vestimos, ou melhor, com que roupas nós vestimos o nosso caráter? As roupas do velho homem ou as virtudes do novo homem? Quais são as roupas que temos usados? Que roupas há no nosso guarda-roupa, por assim dizer? Roupas que refletem a velha natureza ou roupas que refletem o novo homem, Cristo refletido em nós? Os versículos anteriores, como semana passada, vimos o apóstolo Paulo usando a figura de velhas roupas e assim deveríamos despojar delas. Era como se ele dissesse, ao abrir então o guarda-roupa: tirem isso não pertence mais a vocês. Essas roupas, esses trapos de imundícia não fazem mais parte ou não devem mais fazer parte da vida de vocês. Agora é como se dissesse, abrisse o guarda-roupa de um novo homem e mostrasse aquilo, as roupas daquele que foi renovado por Cristo. Quais são elas? Quais são as roupas daquele que foi renovado segundo o seu Criador? Ele mostra então aquilo a qual devemos nos revestir, aquilo que deve nos governar e aquilo que deve habitar em nós. Os versículos de 1 a 4 do capítulo 3, a estrutura, versos de 1 a 17, eles estão muito ligados, e a base é:
versos 1 a 4. Paulo tinha nos exortado, tinha nos ordenado que os colossenses, então, e assim obviamente nós, buscássemos, pensássemos nas coisas do alto. Por quê? Porque nós morremos com Cristo, porque nós ressuscitamos com Ele, e assim estávamos guardados para a glória futura. Nos versículos 5 a 11, vimos a face negativa dessa nova realidade. Porque morreram e ressuscitaram com Cristo, agora então deveriam fazer morrer aquilo que pertencia ainda à velha natureza, à velha vida. O fundamento então aparece nos versículos 9 e 10 do porquê despojar desta velha natureza. É que eles haviam se despido do velho homem e se revestido do novo, que está sendo então renovado segundo a imagem daquele que o criou. Agora então, versos 12 a 17, ao qual lemos, Paulo apresenta principalmente o lado positivo dessa renovação. Não é mais despojai-vos, mas é agora então revesti-vos, vistam-se. Então além disso, há uma forte dimensão comunitária em toda a passagem. Essa unidade é apresentada, a ideia de suportar uns aos outros, perdoar uns aos outros, ser chamado em um só corpo, ensinar e aconselhar mutuamente. Está mostrando a unidade do corpo, a unidade da igreja. A renovação, então, segundo a imagem de Cristo, aparece especialmente na maneira como, então, vivemos uns com os outros. Então, nesta manhã, o tema a qual abordaremos é: os eleitos manifestam a sua renovação em Cristo. E a primeira maneira pela qual os eleitos manifestam a sua renovação em Cristo é revestindo-se do caráter de Cristo. Versos 12 a 14. Nosso texto então começa com uma afirmação fundamental: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados. Uma ordem que algumas traduções em português acabam seguindo, e ela acaba sendo mais clara, é: já que vocês são santos, já que vocês são eleitos, santos e amados, por isso revesti-vos. Fica mais claro essa estrutura, porque de fato é assim: nós temos a base, nós temos o indicativo, por assim dizer, e então o imperativo. É graças a sermos eleitos, santos e amados que temos condições de nos revestirmos deste caráter de Cristo. Primeiro, então, Paulo diz quem eles são em Cristo. Depois disso, como eles devem viver. Vocês são eleitos de Deus, foram escolhidos. Vocês são santos, vocês são separados por Deus. Essa ideia da santificação, da santidade. Vocês são amados pelo Senhor. Portanto, revistam-se de maneira condizente com essa realidade. Paulo não diz: revesti-vos dessas virtudes para que Deus os eleja, os torne santo ou os ame. É o contrário, porque vocês foram eleitos, porque vocês foram separados, porque vocês foram amados por Deus. Vivam de tal forma, vivam de modo digno dessa realidade. A santificação não é uma tentativa de conquistar uma identidade diante de Deus, mas a manifestação da identidade que recebemos pela graça de Deus, pela graça de Deus em Cristo. Então, as expressões aqui usadas, eleitos, santos e amados, é uma linguagem que está comumente no Antigo Testamento. É uma linguagem que Deus costumeiramente usa para se referir a Israel. Israel era o eleito de Deus. Israel era o povo separado de Deus. Israel era o povo amado do Senhor. Agora então, Paulo aplica a comunidade formada em Cristo, a igreja composta de judeus e gentios, mostrando que a igreja neotestamentária é o novo Israel. Você vê essa ponte. Eles então pertencem ao Senhor. Foram separados para Ele e são amados dele. Então Paulo diz: já que essa é a identidade de vocês, vistam-se de termos afetos de misericórdia, bondade, humildade, mansidão e longanimidade. Temos 5 virtudes sendo apontadas aqui, que até fazem um contraste com os pecados mencionados nos versos anteriores. Esses termos, então,
ou melhor, esses ternos afetos de misericórdia, que é literalmente os entranhados afetos, envolve literalmente as entranhas, já que ali é o centro da emoção, principalmente nessa visão do Oriente, né, judaica. Então a ideia desses entranhados afetos de misericórdia, esses ternos afetos de misericórdia, é a compaixão. Aquele que nasceu de novo, que é eleito, que é santo, que é amado, precisa ser alguém que tenha compaixão, precisa ser uma marca do cristão. Compaixão é aqui a ideia da sensibilidade diante da necessidade do sofrimento do outro, diante da necessidade do sofrimento do outro. A bondade descrita aqui é a disposição de buscar o bem do próximo. Você não se preocupa, você não fica preso em si, mas você se preocupa com o outro. Não é apenas ser simpático, é agir em favor do outro. A bondade, então, é essa disposição de buscar o bem do próximo. Isso é alguém que não deveria ser caracterizado pela uma aspereza constante. Alguém com que todos precisam conversar pisando em ovos. Nós conhecemos, creio que todos nós conhecemos pessoas que para você conversar com ela, você tem que pisar em ovos. O cristão não deve ser assim. Você não deve ser alguém que a pessoa para conversar contigo tem que ter todo um trejeito, tem que cuidar. O caráter do novo homem deve refletir a bondade de Cristo. Paulo aqui acrescenta a humildade. No mundo antigo, influenciado pela cultura greco-romana, essa qualidade, essa virtude era na maioria das vezes vista como fraqueza, como uma servilidade. Mas o cristianismo olhava para a humildade como algo bom que o homem deveria nutrir, porque aquilo apontava para o seu Salvador. Cristo era alguém humilde. E aí nós lemos Filipenses 2,8, onde diz que ele a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Se o nosso Senhor se humilhou, se o nosso Senhor é visto como alguém humilde, como nós poderíamos considerar a humildade como algo indigno de nós? Como algo que demonstrasse fraqueza? Todas essas virtudes encontram seu modelo perfeito no próprio Cristo. Por isso, revestir-se do caráter de Cristo. Cristo, de modo completo, demonstra tudo isso. É alguém misericordioso, alguém bondoso, alguém humilde. Tudo isso está contido no caráter de Cristo. Nós devemos então refletir essa imagem, o caráter daquele segundo a qual estamos sendo renovados. A mansidão mostra como a humildade afeta as nossas ações. Mesmo tendo força, capacidade ou autoridade, não usamos isso para dominar, manipular ou impor nossa vontade. A longanimidade mostra como a humildade afeta as nossas reações. Não precisamos explodir diante de cada erro, nem acumular ressentimento por causa das fraquezas dos outros. Pense na longanimidade de Deus para conosco. Quantas vezes nós repetimos os mesmos pecados e ainda assim encontramos nele paciência, e ainda assim a terra não se abriu e nos engoliu. Deus é longânimo para com o seu povo. Se o Senhor nos tratasse com a mesma impaciência que tratamos tantas vezes os outros, quem de nós permaneceria em pé? Versículo 13, Paulo então mostra essas três virtudes entrando em ação, por assim dizer. Como que elas acontecem na prática? Elas acontecem ao suportar uns aos outros, a perdoar-vos mutuamente. Viver em igreja significa conviver com pessoas imperfeitas. Essa é a verdade. Ninguém que está na igreja é perfeito, alcançou a glorificação. São pessoas falhas. Então, por isso, Paulo já exorta: vocês terão que suportar uns aos outros. Até isso nos lembra algo muito simples. Nós somos insuportáveis em muitos sentidos. Às vezes a pessoa acha que tem que suportar fulano de tal. Mas as pessoas também precisam te suportar. Todos nós somos limitados. Por isso precisamos suportar uns aos outros. Paulo está exortando isso à igreja.
A igreja tem pessoas com personalidade diferente, gostos diferentes em vários aspectos. Então, por isso a necessidade de suportar uns aos outros. Isso é necessário, já que a vida em comunidade causará naturalmente dificuldades. Nós teremos que suportar uns aos outros. Mas Paulo vai além então disso. Não somente suportar, mas também perdoar uns aos outros. E Paulo ainda admite que poderia existir uma queixa verdadeira, uma ofensa real. Mesmo assim, a ordem se mantém: perdoai-vos uns aos outros. Não é perdoai-vos apenas se for algo leve ou se não for real. Não, a ordem continua a mesma: perdoai-vos. O padrão do perdão cristão está na frase seguinte: assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Como eu devo perdoar? Como Cristo te perdoou. Pronto, mataria a charada. Como que eu perdoo alguém? Como Cristo te perdoou. Como que Cristo nos perdoou? Do que Ele te perdoou? Entende? Isso já mataria qualquer dificuldade em perdoar. Essa é a verdade. A ideia aqui não é perdoe porque a ofensa foi pequena, porque muitas das vezes ela não foi. Não é perdoe porque não doeu, não teve dano. Muitas vezes doeu e causou dano. O argumento é: olhe para aquilo que Cristo perdoou em você. Deus nos alcançou quando nós éramos seus inimigos. Colossenses deixa isso muito explícito. Estávamos escravizados, estávamos no reino das trevas. Ainda assim o Senhor nos tirou de lá quando nós éramos seus inimigos. Nós não éramos neutros. Aquele cara que está em cima do muro, aquela pessoa neutra, não existe isso. Ninguém era bom. Todos que estavam fora de Cristo e que estão até hoje são inimigos de Deus. É nessa situação que Deus nos perdoou. Não como um colega, um parceiro dele, mas como inimigos. Ele conhecia perfeitamente o coração nosso. E ainda assim nos perdoou. Portanto, nós devemos tratar o nosso irmão como Cristo nos tratou. Talvez alguém diga: ah, mas fulano não merece o meu perdão. A pergunta é: você merecia o perdão de Cristo? Você alguma vez mereceu o perdão de Cristo? O perdão cristão nasce então dessa graça recebida. Deus é aquele que deu o primeiro passo para nos resgatar. Não foi nós que fomos até Ele, foi o Senhor. O Senhor abriu os nossos olhos, o Senhor nos fez entender a realidade. Nós, porém, somos melhores, né? Somos melhores que o Senhor. Então nós agimos diferente. Nós só nos reconciliamos se a parte que me ofendeu vier até mim. Senão eu não vou. Se ela não vier e pedir perdão, implorar pelo meu perdão, então eu não perdoo. Essa é a verdade. Porque nós somos melhores que o Senhor, não é verdade? Nós queremos que a pessoa implore na nossa frente. Se não for assim, eu não quero. Só perdoo se vier implorar de joelhos. Se não, eu não perdoo. Se não houver uma garantia de que essa pessoa nunca mais fará aquilo. Não, eu te perdoo, mas nunca mais faça isso. Você pode dizer isso ao confessar seus pecados diante de Deus: Senhor, me perdoa, porque eu nunca mais vou fazer esse pecado. A gente não pode. A gente sabe que a gente não pode. Então como que a gente quer exigir isso dos outros? Mas a gente é melhor que o Senhor, não é? A gente é mais justo que Ele. Então a gente exige perdão dessa forma. A pessoa tem que atestar que nunca mais falhará nisso. Só assim eu darei perdão. Só após um período de teste ela me mostrar que realmente se arrependeu. Porque ela tem que mostrar. Senão não perdoou. Como nós poderemos agir assim? Como poderíamos agir assim, meus irmãos? Como? Se o Senhor perdoou vermes como nós. Grife a palavra verme, porque é o que nós somos em Cristo. Vermes miseráveis, pecador. Inimigos do Senhor. Se esse tipo de gente que estava cheio de traça, de trapo de imundícia, o Senhor resgatou do império das trevas, nos tirou daquele lamaçal, nos perdoou e não exigiu de nós uma perfeição.
Como a gente quer fazer diferente? Como nós queremos exigir algo que o Senhor não exigiu? Como nós temos a cara de Paulo? Essa é a verdade. De exigir dos outros, de exigir algo para perdoar. Se o Senhor não faz isso com a gente. O verso 14, Paulo então diz: acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Voltamos à imagem das roupas. Sobre compaixão, sobre a bondade, sobre a humildade, sobre a mansidão e a longanimidade. Paulo coloca o amor. É como se ele fosse a veste sobressalente que une todas elas. O amor une as virtudes e lhes dá coerência. Sem amor, todas essas virtudes são vãs. Essa é a verdade. Você pode fingir humildade sem amor. Você pode ser paciente sem amor. Você pode ser tudo isso sem amor e não valerá de nada. Essa é a verdade. O amor é o que une essas virtudes. Sem amor eu posso suportar alguém externamente e continuar odiando por dentro. Posso fazer algo bondoso apenas para ser reconhecido. O amor cristão é uma disposição sacrificial de buscar o bem do outro e não focar tanto em si mesmo. É na comunhão com o outro que a santificação é testada de maneira muito concreta. Por que as pessoas no fim viram desigrejadas? Porque é fácil. É fácil comungar em casa, só com os seus. Aqueles que normalmente você não tem problemas. É fácil ser igreja. As pessoas buscam isso. Elas saem de corpo, saem da igreja, porque a vida é mais fácil. É fácil parecer piedoso sozinho. A santificação é provada quando alguém pisa no seu calo. Quando tudo vai bem, ser piedoso é fácil. Mas quando alguém pisa naquilo que mais dói em você, quando alguém pisa no seu orgulho, quando alguém pisa na sua imagem, aí nós vemos como está o seu relacionamento com o Senhor, como está a sua maturidade com Ele. Quando alguém discorda de você, quando alguém realmente lhe dá motivo de queixa, aí nós vemos a reação do crente. Com que roupa você tem entrado em casa? Com que roupa você tem entrado na igreja? É com ira, com impaciência, com orgulho, com ressentimento? Os pecados do velho homem que vimos anteriormente? Ou é entrando revestido de misericórdia, bondade, humildade, mansidão e longanimidade? Não podemos dizer que fomos revestidos do novo homem, enquanto fazemos questão de continuar usando diariamente as roupas do velho homem. Mas os eleitos não manifestam sua renovação apenas revestindo-se do caráter de Cristo. Em segundo lugar, fazem isso sendo governados pela paz de Cristo. Verso número 5. Paulo então diz: seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. O verbo traduzido por seja árbitro traz a ideia de decidir uma disputa, dar a palavra final. Paulo acabou de falar de suportar, de perdoar, de amar. Agora diz quando surgirem os conflitos, porque eles surgirão, essa é a verdade. Quando surgirem os conflitos entre os irmãos, entre o corpo, o verso está dizendo o corpo, está falando da igreja. Quando isso acontecer, deixem que a paz de Cristo dê a decisão final. Ela deve governar o coração de vocês. É importante entender essa paz dentro aqui do nosso contexto. Às vezes o versículo é usado para falar de descobrir a vontade de Deus. Eu estou em paz, então essa é a vontade de Deus. Eu nem vou entrar nesses méritos, até porque o nosso coração é enganoso. E não necessariamente você está em paz significa que você está no caminho certo. Mas essa não é a discussão aqui. Paulo fala especialmente dos relacionamentos dentro do corpo, dentro da igreja. O próprio texto explica: fostes chamados em um só corpo. A paz de Cristo deve governar porque pertencemos à mesma comunidade redimida.
No versículo 11, nós vimos que Paulo havia dito que essa nova humanidade não pode mais haver grego, judeu, circuncisão, incircuncisão, bárbaro, cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo em todos. Pessoas de origens, de culturas, de histórias, de condições diferentes foram colocadas juntas no mesmo corpo, juntas por meio de Cristo. Isso só foi possível porque Cristo nos deu paz, Cristo nos concedeu paz, a paz com Deus. Romanos 5:1 diz, nos lembra, justificados pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. A paz que Cristo conquistou em nossa reconciliação com Deus deve aparecer nos nossos relacionamentos uns com os outros. Nós vemos que ao longo dessa trajetória, Paulo, que já tem abordado a união com Cristo, está também trabalhando a união da igreja, a unidade da igreja, que é tão importante. Isso que ele está ressaltando essas questões. A paz que Cristo conquistou deveria também ser explicitada na comunidade dos fiéis. Quando então surgem interesses concorrentes, quem dará a palavra final em tudo isso? Quem é que dá a palavra final quando há interesses divergentes entre irmãos? Será que vai ser o meu ego? A minha necessidade de vencer, de mostrar que estou certo, a minha preferência pessoal? Ou será a paz de Cristo? Isso não significa, obviamente, abandonar a verdade em nome de uma falsa paz, não é isso. A questão é que quando não é a verdade do Evangelho que está em jogo, mas apenas orgulho, apenas preferências, gostos, precisamos aprender a abrir mão deles para preservar a paz do corpo. Igrejas brigam pela cor que vão pintar o templo. Vão pintar de verde ou de azul. E se divide por conta de uma cor de uma parede. Então esse tipo de coisa não pode causar, não deveria causar divisão no corpo. Não é algo essencial. O Evangelho não está sendo promovido. Muitas vezes então coisas pequenas tornam-se enormes, porque ninguém quer ceder. E no fim das contas, a paz naquele ambiente acaba não imperando, mas sim o conflito. A igreja, ela não é um grupo de indivíduos independentes que aparecem no mesmo prédio todo domingo, toda semana. Nós somos membros do mesmo corpo, união mística com o Senhor. Somos unidos a Cristo de modo místico, e isso todos unicamente como membros deste corpo. Então, quando a fofoca avança, o corpo sofre, não apenas quem está envolvido. Quando as facções são criadas, o corpo sofre. Quando o orgulho impede a reconciliação, o corpo também sofre. Por isso, seja a paz de Cristo o árbitro. Você tem sido alguém que promove paz ou alguém que espalha conflitos? Quando alguém procura você para reclamar de um irmão, falar mal de alguém, você ajuda na reconciliação, diz, não, vamos tentar resolver isso, vamos chamar as pessoas envolvidas, vamos resolver isso para o bem da igreja, para a paz da comunidade, ou não, você alimenta a indignação, não é isso mesmo, fulano de tal, é isso aí. Como você reage? Paulo acrescenta, e sede agradecidos. A gratidão aparecerá novamente nos versos 16 e 17, e isso não é por acaso. Uma pessoa consciente da graça que recebeu, do perdão que recebeu, da condição a qual estava e a qual se encontra em Cristo, há de naturalmente oferecer graças ao Senhor. Ser agradecido para com o Senhor, agradecido para com o outro. Quem lembra de onde Deus o tirou, quando foi perdoado e como então foi recebido, olha para o irmão de maneira diferente. O coração agradecido diz, se estou aqui é pela graça.
Se fui perdoado pela graça, se faço parte deste corpo, também foi pela graça. Mas como viveremos revestidos deste caráter? E como a paz de Cristo governará os nossos relacionamentos? Em terceiro e último lugar, os eleitos manifestam sua renovação, sendo habitados pela palavra de Cristo. Versos 16 e 17. Verso 16 inicia dizendo: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Perceba a força da linguagem aqui. Paulo não diz apenas tenham algum contato com a palavra. Ele diz habite. A ideia de residência. Habite em vós a palavra de Cristo. A palavra de Cristo deve morar em nós. E não ser um visitante que aparece uma hora ou outra, mas deve habitar em nós. Ela deve habitar ricamente. Temos essa adjetivação, ou seja, não de maneira pobre, superficial ou ocasional. Como dizia, parafraseando Spurgeon, leia bons livros. Ele mesmo era uma biblioteca ambulante, porque aquele homem leu de livros, mas nunca deixe de ler as Escrituras. Às vezes nós somos tentados a ler um livro teológico tal, ou às vezes nem de teologia e deixar de lado as Escrituras. Meus irmãos, as Escrituras, a palavra do Senhor, é o único livro que é inerrante. Nenhum teólogo, seja seu teólogo favorito que seja, nenhum é inerrante. Todos eles podem e vão errar. Somente a palavra é inerrante. Então por isso precisamos nos debruçar mais nela, ter mais apego a esta palavra. A expressão palavra de Cristo aqui não deve então ser limitada às palavras que Cristo disse, ensinou em seu ministério terreno. Antes é a palavra que aponta para Cristo, que anuncia Cristo. É o Evangelho, é as Escrituras que o tempo todo, desde o Antigo Testamento, apontavam para Cristo. Esta é a palavra de Cristo, as Escrituras. Isso nos lembra Deuteronômio 11, 18 a 20, quando a palavra deveria estar no coração do povo e preencher sua vida cotidiana. A nova humanidade é uma humanidade cheia da palavra do Senhor. E o que acontece então quando essa palavra habita ricamente em nós, habita ricamente na igreja? Paulo diz: instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria. A palavra não fica armazenada somente dentro de mim, ela circula pelo corpo. Ensinar aponta para a apresentação positiva da verdade. Quanto a admoestar ou aconselhar, vai incluir advertir e corrigir quando alguém então se desvia. A igreja saudável precisa das duas coisas. Precisa ouvir, este é o caminho correto, vá por ele, mas também precisa em certos momentos ouvir, não vá por aí, está errado. Tudo isso deve ser feito em toda a sabedoria, porque não basta falar algo verdadeiro, é necessário saber aplicar a verdade de maneira apropriada às pessoas e situações. E aí lembramos Eclesiastes 8:5, o sábio conhece o tempo e o modo, há o tempo certo de falar e o modo de falar. E você? Você tem sido fiel à palavra que você diz conhecer? Aquilo que você ensina, corrige os outros, é com base na Escritura ou em achismos teus? O texto aqui não é para liderança. Liderança ensine, admoeste, é para todos os crentes. Todos devem estar aptos para ensinar e corrigir o outro. E como você estará apto se você não conhece as Escrituras? Aí você ensinará e corrigirá com base na sua mente, com base naquilo que você aprendeu nos TikToks da vida. É isso? O crente precisa conhecer as Escrituras.
precisamos conhecer, mas além de ensinar conforme as Escrituras, você ensina e corrige a si mesmo, que ensina e corrige no outro. Você precisa estar envolvido. Paulo então acrescenta: louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no vosso coração. Há diferentes estudiosos, acadêmicos, vão divergir o que significa exatamente salmo, cânticos, hinos e tal. A grande verdade é que nós não temos elementos textuais suficientes para estabelecer uma distinção rígida entre as três expressões. Mas o ponto claro é a riqueza do canto cristão e a sua ligação com o ensino. Então, que a ideia de alguns comentaristas é que você exorta, você corrige, você ensina também por meio dos cânticos. Ele é um elemento de ensino, ele é um elemento de correção, isso está envolvido. Então, quando a igreja canta, ela não está apenas criando um intervalo musical, um culto, um momento agradável. Ela está confessando, ela está ensinando, ela está exortando, ou assim deveria ser. Por isso, o louvor é algo muito sério, não deve ser jogado. Escolhe qualquer hino aí, qualquer canto, vamos isso aí. Esse aqui tem Deus no meio, vai esse mesmo. Não é assim. O louvor é algo muito sério. Não podemos perguntar somente se a música ela é boa de se ouvir, tem uma boa melodia, se ela é agradável para nós. Precisamos perguntar se aquilo que cantamos é verdadeiro, se aquilo é rico da palavra que é centrada em Cristo, se ela é capaz de ensinar a igreja. Nós cantamos dois cânticos que falam muito do que o texto está dizendo, a unidade da igreja, a paz entre os irmãos, o amor entre os irmãos. Nós cantamos aquilo, é bonito esse cântico? Não, é porque tem a ver com o que o texto está dizendo. Os cânticos precisam estar envoltos do que está sendo ensinado. Só que aí você vê uma bagunça hoje em dia nas liturgias das igrejas. Prega-se A e canta-se Z. E você não entende nada. Não, mas o importante é que o cântico falou comigo. O cântico me chamou de diamante. O cântico amaciou meu ego. É o que as pessoas mais gostam. As pessoas gostam de receber elogios. Só que o cântico não foi feito para o nosso ego. O cântico foi feito para adorar o Senhor. Por isso deve ser entoado para a glória dele e deve estar então inundado da palavra dele. A igreja cheia da palavra deve cantar então cânticos cheios desta palavra. Novamente então Paulo menciona a gratidão. Agora por fim chegamos ao final, verso 17, que funciona como uma espécie de resumo, de clímax dessa passagem. Tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Observe a abrangência. Tudo. Tudo do grego é tudo, por assim dizer. É tudo. É só oração, leitura da palavra? Não é tudo. É a forma que você trabalha. É a forma que você lida com toda a sua realidade. Tudo deve estar dentro desse propósito, glorificar a Deus. Isso precisa estar envolvido. Tudo. Não existe uma parte da existência cristã que esteja fora do senhorio de Cristo. Fazer algo em nome do Senhor Jesus não significa simplesmente pronunciar o nome de Jesus antes ou depois da atividade. Significa agir de maneira coerente com quem Cristo é, debaixo de sua autoridade, segundo seu caráter. Isso nos lembra 1 Coríntios 10, 31, está relacionado aqui. Quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. A reunião pública é adoração, mas a vida diária do crente também deve ser uma adoração ao Senhor. Se ela não tem sido, essa vida tem sido vivida errada.
Então, ao trabalhar, ao educar os filhos, ao tratar o cônjuge, ao estudar, tudo, a como nós usamos os nossos recursos, como nós falamos, tudo deve trazer maior glória ao Senhor, maior glória a Deus. A palavra de Deus precisa inundar o nosso ser ao ponto de, ao sairmos da igreja, vivermos a semana com base na palavra, vivendo então o caráter de Cristo dia a dia. Devemos trabalhar de modo justo e honesto, não porque o patrão está olhando, então vou mostrar serviço aqui porque meu chefe está olhando. Não, devemos fazer o que devemos fazer porque isso é justo e bom, porque isso glorifica a Deus, ponto. Essa é a verdade. Só vou fazer se tiver benefício. Isso não é pensamento de crente. É triste, mas quantos crentes não agem de modo correto apenas se alguém está olhando, está vigiando aquela pessoa? Temem mais ao homem do que a Deus. Em muitas provas do seminário, alguns professores pediam que nós colocássemos ao final da prova FF. O FF era a sigla para Fui Fiel. Isso apontava para o fato de que você havia feito aquela prova sem consultar nada, sem usar recursos além do que fora estipulado. Isso mostrava que você havia sido então fiel. E eu lembro da fala de determinado professor dizendo que nós poderíamos enganá-lo aí. Poderíamos colocar um FF ali e não termos sido fiel. Mas nós não teríamos, ou nós não poderíamos enganar o Senhor. E ao mesmo tempo ele exortava: que tipo de pastor você será se você não consegue ser fiel em uma prova? Se você precisou colar para fazer uma prova, que tipo de caráter é esse que você tem mantido? Que tipo de pastor você será? Porque é uma coisa simples. Você não consegue ser fiel ao fazer uma prova. Você acha que você vai ser fiel quando Deus te provar verdadeiramente? Quem é você quando ninguém está olhando? Quando seu chefe não está em cima de você? Quando o irmão da igreja não está do seu lado? Quem é você? O que você faz quando ninguém vê? Glorifica o nome do Senhor? Sua vida privada confirma aquilo que a sua boca confessa publicamente? Paulo então termina dizendo: dando por ele graças a Deus Pai. Por meio de Cristo nós chegamos ao Pai. Isso também conversa com o contexto anterior da carta. Final do capítulo 2, onde Paulo combateu o misticismo daqueles falsos mestres, o culto aos anjos, a busca por intermediários espirituais. Paulo lembra que nós não temos outro mediador, não há. Cristo nos reconciliou, sua paz nos governa, sua palavra habita em nós, vivemos em seu nome e por meio dele damos graças a Deus Pai. Tudo está centrado em Cristo. Só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo o homem. Não há uma co-mediadora, como alguns afirmam. Não há qualquer outra coisa comparada a Cristo. Somente Ele, Cristo, somente estando nele, você pode estar unido, você pode estar sendo então recebido pelo Pai. Não é somente a denominação X ou Y. Não é se você gosta do teólogo X ou Z. Mas é se você está unido a Cristo. Somente Ele. Incluindo, hoje vimos então como os eleitos manifestam a sua renovação em Cristo. Primeiro, revestindo-se do caráter de Cristo, a compaixão, a bondade, a humildade, a mansidão, a longanimidade, o perdão e, acima de tudo, o amor. O amor é aquilo que precisa ser algo marcante na igreja.
Se não há amor, temos um problema. Segundo, sendo governados pela paz de Cristo, e fomos chamados em um só corpo. Terceiro, sendo habitados pela palavra de Cristo, que deve encher então o nosso ensino, a nossa admoestação, os nossos cânticos e assim toda a nossa vida. No sermão anterior, abrimos o velho guarda-roupa, por assim dizer, e vimos as roupas imundas que não pertencem mais a nós. Hoje Paulo nos mostrou como se abrisse diante de nós o guarda-roupa da nova humanidade. Então a pergunta continua sendo: que roupas você tem vestido? Com que roupas você saiu hoje? E eu falo das roupas do caráter. Quando sua família olha para você, encontra misericórdia, bondade, humildade e paciência. Quando alguém lhe dá motivo de queixa, encontra disposição para perdoar como Cristo perdoou. Quando surge um conflito, é a paz de Cristo que dá a palavra final, o seu orgulho precisa vencer. E quando você abre a boca, você percebe que é a palavra de Cristo que habita ricamente em você. Você está ensinando conforme ela. Não esqueça da ordem do texto. Paulo não diz: façam tudo isso e talvez Deus os ame. Ele começa como eleitos de Deus, santos e amados. Não nos revestimos assim para sermos amados. Fazemos isso porque fomos amados. Não perdoamos para que Deus decida então nos perdoar, mas nós perdoamos porque Cristo nos perdoou. Perdoamos porque fomos perdoados. Essa é a diferença entre moralismo, entre o legalismo e o evangelho. O moralismo, o legalismo vai dizer: faça isso para que Deus o aceite. O evangelho diz: em Cristo Deus o recebeu. Portanto, pela graça, viva de maneira condizente com essa realidade. É pela graça. A gente precisa falar o óbvio, mas é pela graça, meus irmãos. Nós não conseguimos, nenhum de nós consegue, pela força do braço, ser pessoas cheias de compaixão, cheias de longanimidade, que suporta os outros, que perdoa os outros, que é cheio de amor, que tem a paz habitando, que tem a palavra habitando, a paz ali governando. Nenhum de nós consegue. Por isso que não é pela força do braço, mas é com base na graça. É com base naquilo que nós somos em Cristo, separados por Ele, eleitos por Ele, amados por Ele. É com base nisso que Deus nos dará condições de cumprirmos as exigências. Deus não exige nada de nós que Ele não dê condições para cumprirmos. Pode ter certeza. Você se despiu do velho homem e foi então revestido do novo. Portanto, abra o guarda-roupa da nova humanidade e vista aquilo que combina com a sua realidade atual. Revista-se do caráter de Cristo. Deixe ser governado pela paz de Cristo. Seja habitado pela palavra de Cristo. E faça todas essas coisas em palavra e em ação, em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus. Pai, que o Senhor, meus irmãos, nos ajude por meio do seu Santo Espírito, nos dê condições para que assim então continuemos sendo renovados segundo a imagem de Cristo. Amém.